Oi, gente, de volta com mais um podcast da Duarte Rolim, aqui direto dos estúdios Turnitin Brasil. Pessoal, hoje nós temos dois convidados bem bacanas que eu quero polemizar aqui a questão da cláusula normativa, que fala sobre o pagamento de hora substitutiva, de trabalho tecnológico, de orientação de trabalho e das famosas provas adaptadas. Eu estou com o professor Cláudio e o professor Vitor, ambos professores, porém, um da área do curso de cursos técnicos e outro da sala regular. Professor Cláudio, ele leciona tanto na escola privada quanto na escola pública. Então, é alguém para a gente explorar aqui bastante conhecimento. E o professor Vitor também com toda a sua bagagem. Gente, muito obrigada por vocês se disponibilizarem em plena sexta-feira, neste calor, estar aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Pode ir, Vitor. Esse assunto é bem polêmico e eu acredito que talvez os colégios não estejam preparados, eu vou entrar em polêmica já, para essa inclusão. E por quê? Porque quando você coloca um aluno inclusivo dentro de uma sala de aula, eu sou professor de contabilidade e finanças, enfim, a minha especialidade é uma. Esse aluno que chega, ele precisa de um cuidado especial. E muitas vezes ele precisa de alguém preparado para isso. Não é o meu caso. E eu acredito, eu não sei, o professor Cláudio vai falar também, mas eu já tive alunos inclusivos dentro da sala de aula e assim, a dificuldade é grande. E quando você chega numa prova, antes de eu entrar nesse mérito se paga ou não, como que deve ser essa prova? Ela tem que ser teste, ela tem que ser mais fácil, porque se eu dou uma prova muito fácil, esse aluno tira 10, e aquele aluno que não teve a prova inclusive e tirou 7, tirou 6, e aí? Qual é a régua que a gente vai passar para ser uma coisa muito justa, para não ser um aluno, porque assim, quando você fala de aluno inclusivo, você tem, por exemplo, lá no colégio mesmo que eu dei aula, tinha muitos alunos com autismo, e dentro do autismo você tem vários graus, então você tem alunos que você dá uma prova normal, que o aluno vai bem, e tem alunos que ele precisa realmente de uma prova muito adaptada. Não é todo aluno de inclusão que necessariamente precisa de adaptação curricular. A minha primeira prova que eu dei, né, inclusiva, eu dei teste, né, por orientação, olha, intercala entre perguntas e teste, e esse aluno tirou 9,5. E teve alunos que são bons, estudaram, ralaram pra caramba pra tirar 8. Aí eu chamei o coordenador e falei, olha, vamos conversar, porque eu acho que não tá sendo justo essa régua, porque não que a pessoa que tirou 9,5 não tenha conhecimento, não, ele tem, mas quem tirou 8 também poderia estar tirando 9,5, 10, né? Professor Cláudio. Aliás, boa tarde, gente. O meu pensamento a respeito disso, duas coisas diferentes. Primeiro, o pagamento da prova para os professores, acredito que tenha que ser feito realmente, porque é um outro trabalho que o professor faz. Com relação à inclusão, concordo e discordo um pouco do Vitor. Eu também acho que a gente precisa ter um treinamento maior para tratar com esses alunos que têm cada um a sua particularidade, né, e a sua diferença ali com aquilo que a gente supostamente chama de normal, vamos dizer assim. Mas esses alunos conseguem um avanço muito grande por essa inclusão social. Então, eles se sentem pertencentes àquele grupo. E isso é importantíssimo. Claro que dentro da escola, então aí a gente analisa quais os graus que vão ter aí, quais as situações que a gente precisa fazer. Uma prova como vai ter que ser, o tratamento, porque essa ligação e essa relação com esses alunos de inclusão não é só na hora da prova. Nós temos que ter uma relação com como tratar com esse aluno. Por exemplo, eu tenho um aluno na escola particular que eu estou trabalhando e a gente precisa sempre tomar cuidado para separar as salas em grupo, a sala em grupos, porque senão ele acaba ficando de fora. Mas é um aluno que tem muita informação. Talvez não tenha aquela informação prática da aula, mas tem muita informação externa que talvez os colegas não consigam acessar e adaptar. Mas pensando num mundo cada vez mais diverso, eu acho que isso é algo que é uma viagem sem volta. Nós vamos ter que incluir esses alunos e trabalhar com eles. Com certeza. Na minha jornada com escolas, eu percebo ainda muito desconhecimento, muito despreparo. Com certeza. Inclusive do próprio professor, da própria equipe pedagógica, na verdade, né? Isso vem desde da alta gestão até chegar na sala de aula. Muitas vezes, o próprio professor ele se recusa
a fazer a formação continuada, porque isso está na LDB, isso é uma obrigação que ele tem Sim. para, né, com ele, porque todos nós precisamos evoluir constantemente, não existe aquela nossa aprendizagem lá de trás. Talvez na época que você fez pedagogia, vocês fizeram pedagogia, não tinha nada falando sobre inclusão. Não, de forma nenhuma. Hoje em dia, nos cursos já existe, de forma rasa, mas existe. Ou quando falava era algo muito distante. Você sabia que tinha, mas você não tinha pessoas dentro Sim, da sala de aula que ainda não eram estava nesse inclusivas. nível de Exatamente, sala de aula. E talvez por isso que o próprio professor ele encontra essa resistência, ele acha, inclusive, estou falando sobre o meu ponto de vista da minha vivência, Sim, né, do dia a sim. dia, sem crítica, tá? Isso aqui já não é para ser polêmico. Mas eu percebo que o professor ele ainda tem uma resistência em atender aquele público-alvo da educação especial. Não digo todos, mas uma grande massa, uma grande maioria, eles têm essa dificuldade porque eles entendem que não é ele que tem que fazer. Quando, na verdade, o próprio professor, cabe a ele, por exemplo, elaborar o PEI, quando ele observa que aquele aluno ele não tem capacidade de aprendizagem curricular. E aí ele precisa fazer o PEI, que por sua vez a família tem que aceitar, tem que fazer com a equipe multidisciplinar que atende essa criança, enfim. Sim. Então tem toda essa questão. Muitas vezes o professor não quer aprender, ele não quer se adaptar, porque ele está confortável, ele está ali, ele quer só fazer aquilo que é legal para ele. A gestão também não sabe como lidar com isso, não sabe até onde vai seu direito, seu dever, a exigência, inclusive sob o ponto de vista legal, e isso se aplica em todos os níveis, seja privado, município e estado, porque a gente vê muito isso, né, professor? Sim, vemos. E a gente percebe a inclusão desses alunos, que acaba sendo somente uma inclusão social. Em muitos, a gente percebe uma grande evolução. Eu volto a dizer, ele faz parte. Em outra situação, ele não fazia parte. Então, fazer parte é importantíssimo para ele. Outra coisa, com relação a esse aluno vai ficar estereotipado, ele é diferente, como que os outros vão pensar e tudo mais, é todo um processo, como você disse. Quando a gente vai fazer uma prova adaptada para um aluno, isso já veio da família, já veio dos profissionais que atendem essa criança e tudo mais, e como tem que ser feita essa prova. Então, para alguns, ela tem que ter menos questões, para outros, ela não pode ter questões de múltipla escolha, para outro, ele vai ter que ter um ledor dessa prova que vai ler a prova para ele e vai escrever. Então, ele consegue. Então, os disléxicos, por exemplo, eles não conseguem mudar de linha. Por isso que eles têm que ter uma pessoa que leia, porque ele consegue formular a resposta dele. Ele é auditivo, né? Isso, totalmente. Então, para alguns, não pode. Então, se começa numa coluna, não pode ir para outra. Então, são várias. São muitas variantes. Por isso que tem que fazer o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Isso, e às vezes isso que é individualizado. Às vezes você tem 3 alunos, por exemplo, TEA, você tem a mesma quantidade de aluno que tem TDAH, mas cada um responde de forma diferente. Por isso que o plano tem que ser individual. Totalmente. E aí, por isso que existe lá a tal da sala de recursos, de apoio, que esse aluno também, que o professor precisa, na verdade. Porque quando o professor ele não consegue atingir a sua excelência, por assim dizer, na aprendizagem daquele aluno, através da sua técnica, ele vai pedir socorro para a gestão, obviamente, que, por sua vez, tem que encaminhar esse aluno, sugerir para a família o atendimento educacional especializado, que é a sala multidisciplinar. Porque aí faz o PAE, que também é o plano educacional, né, especializado e de forma individual. E muitas vezes, quando a escola toma essa decisão, muitas famílias não aceitam. Não aceita, é verdade. Você percebe ali a criança não produzindo, não, e a gente percebe, né, que tem alguma coisinha ali, nós não somos profissionais daquilo, mas a família se recusa. Então aí a gente não consegue fazer um trabalho um pouco melhor para ajudar aquela criança. Não, até porque assim, para ser público-alvo da educação especial, é necessário que o professor regente, o professor de sala, ele observe certa dificuldade, ele vai, através de seus relatórios, sugerir para a família um especialista, que ele não é médico para dizer qual é, que a gente teve até uma situação, uma ação, inclusive aqui em São Paulo, de um professor da rede pública que diagnosticou um aluno. Ele tem autismo. Olha que absurdo, a mãe processou. Porque cada um no seu quadrado, como vulgarmente a gente fala, né, professor? Então, cabe o professor identificar, olha, esse aluno, nós estamos aqui fazendo um relatório porque já é o primeiro bimestre, segundo, e ele continua
não progredindo, ele só regride. Mãe, família, agora é sua vez. E é por isso que as famílias têm que trabalhar sempre em conjunto com a escola. Porque isoladamente não se faz milagre, não tem jeito. Não tem. E vocês encontram muito isso? Vocês encontraram muito isso? De vocês identificarem, olha, eu acho que ele tem algum problema que quando chega nesse ponto ele não anda. Já. E aí qual a devolutiva da família? Não tem nada. Você tá com preguiça, professor. Tem muita família que não aceita. Não aceita mesmo. E a escola fala, e aí em reuniões, por exemplo, pedagógicas, a gente fala para a gestão, e aí, né, a família do fulano, como é que foi? Não. Eles acham que não tem, que a gente tem que fazer. Mas aí, como educador, a gente em sala de aula vai dando alguns jeitinhos para mostrar para aquela criança que ela consegue evoluir de alguma forma. E aí, até assim, no falar com ela, olha, você conseguiu tal coisa, sabe? Porque isso vai trazendo isso é essa essencial, criança, né? traz ali o pertencimento mesmo, e você, né, é uma relíquia nesse meio, né? Porque a maioria não quer saber, não. A maioria já não quer ter trabalho, né, Vitor? É tão delicado esse assunto porque tem os dois lados. Tem família que realmente você está falando que o aluno precisa de um acompanhamento especial e a família não aceita. E tem família que ela cria uma super proteção no aluno e o aluno não precisa dessa super proteção. Eu já tive casos, né, em escolas que eu já trabalhei, onde o aluno, ele tinha um comportamento normal, ele era um dos melhores alunos, aliás, a aluna era uma das melhores alunas na sala de aula, e depois eu fiquei sabendo que a família estava super preocupada, que ela tinha um laudo, que ela tinha... Eu falei, não, gente, ela não é uma aluna inclusiva, desculpa, mas assim, eu tô falando em sala de aula, eu não percebo, tanto que ela faz a prova no mesmo grau de dificuldade que os demais alunos, durante a sala de aula a participação dela é igual, então assim, vamos acompanhar, mas eu não vejo necessidade, porque assim, ela tá se soltando, pelo contrário, ela se sente igual a todos. Não, a gente enfrenta muito isso, na rede pública também, porque o que eu vejo de jurisprudências lá, de processos que as famílias ingressam pedindo auxiliar, pedindo os famosos auxiliar de terapia, enfim, para a rede pública, né? É gigante. Na privada, que é onde eu transito, é tão engraçado que assim, o aluno não precisa, ele tem uma deficiência, só que essa deficiência não atinge a parte de aprendizagem dele, a parte pedagógica dele. E a família exige que a escola contrate um auxiliar exclusivo para ele, quando esse aluno não precisa. E aí é onde ocorre como que fala, meu Deus, agora fugiu a palavra, quando acontece justamente o desvirtuamento da legislação, que a própria lei é muito clara, seja do TEA, seja do deficiente, que a escola vai ofertar quando e se o aluno realmente precisar. Porque senão eu estou tirando a autonomia do aluno e estou transformando ele justamente, estou excluindo ele. Sim. Porque a inclusão é dar justamente essa autonomia, né, professor? Eu tenho uma aluna esse ano na escola particular que ela se recusa, já foi conversado com a família dá todo o apoio para ela e ela se recusa a fazer uma prova diferenciada. E eu acho isso interessantíssimo, porque ela vai, ela briga, ela uma dignidade, pede, né? ela tira dúvidas, ela está sempre correndo atrás. E ela se nega a fazer a prova adaptada. Muito bom. E não é nenhum caso, assim, uma grande dificuldade que ela tem. E nem sempre é caso da prova adaptada. Mas ela se recusa, ela fala, não, eu vou tentar, porque no Enem não vai ter adaptado, no vestibular não vai ter adaptado, então eu quero fazer igual todo mundo. E é muito curioso, porque parabéns primeiro para essa aluna, porque realmente não é fácil, né? Então, o ser humano, ele é fantástico para ele burlar regras, a doutora bem sabe. E quando a gente fala de prova adaptada, é aquilo que o Cláudio falou, um ponto muito interessante. Qual é o nível de adaptação que eu tenho que fazer? Porque eu não posso fazer uma prova adaptada para todos. Geral. Às vezes, o aluno ele só tem dificuldade de entendimento. Então, aí o professor, olha, eu preciso explicar de uma outra forma. Então, eu fazendo uma prova adaptada para esse tipo de aluno, eu vou estar meio que favorecendo ou facilitando, sendo que ele precisa realmente aprender. Como que esse aluno vai entrar no mercado de trabalho, né, e tendo essa dificuldade? Então, tem esse caso, e tem um caso que realmente ele tem um grau mais avançado, e que aí realmente precisa de um especialista, alguém para nos auxiliar, porque a gente também não consegue fazer uma prova adaptada para ele. E é aí que entra a tal da convenção coletiva, como, né, que a gente estava aqui falando.
A palavra adaptação para o público-alvo da educação especial, ela foi inserida na convenção coletiva agora de 2024 para 2025, porque a que teve vigência em 2024, ela não trazia essa previsão, só trazia a previsão da prova substitutiva e da orientação de trabalhos fora do horário e tal. E aí aquilo que vocês falaram que acha que sim, que o professor tem que receber. E aí é onde eu quero a polêmica, porque eu gosto de polêmica, viu, gente? Eu gosto de polêmica. Quando a gente fala, por exemplo, o professor ele já ganha, na hora aula do professor, já está dizendo o que ele vai fazer, já está incluso dentro dessa hora aula as provas, os trabalhos e tudo mais. Além disso, o professor ganha 5% de hora atividade, que é justamente para a correção, elaboração, projetos no seu horário de casa, no seu descanso. Pensando nisso, essa prova adaptada, ela também já não está nesse bojo? Porque se eu estou dizendo que o meu professor ele tem que tratar diferente o aluno, eu tenho que pagar para esse professor fazer uma prova adaptada, gente. Vocês estão entendendo? Eu tenho que pagar para o professor fazer uma prova adaptada. É como se eu estivesse fazendo diferença desse aluno. Pensando na inclusão. E pensando nisso, do que o professor já ganha pela hora do trabalho dele, que já está embutido tudo esse trabalho, e ainda ganha esse 5% da hora atividade. Já não está dentro desse contexto, porque se você parar para analisar, ele vai ter trabalho de elaborar uma prova para toda a sala. O resto é copia e cola, é só imprimir. Então, da forma que se fala, parece que ele vai ter um trabalho sobre-humano no negócio. Não. Eu quero polêmica, então é isso que eu quero, polêmica. Eu discordo. Primeiro eu vou contar uma historinha, desde que são quase 30 anos lecionando, e como que a inclusão do aluno com necessidades especiais mudou ao longo do tempo. Lá nos idos dos anos 2000, a gente fazia uma prova só mais fácil para esses alunos. Uhum. Nós fazíamos provas totalmente diferentes das provas. O material era diferente, o que a gente abordava era diferente. Então, lá naquela época, a gente não incluía ninguém. Então, agora a gente está tentando incluir. Com relação a isso que você acabou de falar, de toda essa hora atividade e tudo mais, eu brigo pelo aumento da hora atividade. Eu acho que hoje, nas convenções trabalhistas, a gente deveria discutir não só o aumento real do salário do professor, mas o aumento da hora atividade. Por quê? Principalmente depois da pandemia, o que a gente trabalha em casa é um negócio absurdo. Então, acredito que deveria ser pago sim, porque foge daquilo que o professor... Quando eu sou contratado para fazer as provas, redações, corrigir para os meus alunos em língua portuguesa. O aluno diferenciado, eu entendo que sai deste âmbito no qual eu fui contratado. Agora, tivemos um acordo, olha eu pensando do lado do mantenedor, tivemos um acordo na hora da contratação, você assinou o contrato. Então, eu sou muito ético nesse sentido. Então, você aceita isso? Então, você é que na prática, sabe que não pode, porque existe uma categoria, assim, de uma fiscalização ampla e ele não pode renunciar, e aí já fica mais complicado. Você é ético, mas a grande maioria que a gente vê por aí fala que trabalha até... Vem, não precisa nem fazer tal coisa, e depois vem o seu trabalho e fala, não, eu tenho esse direito, né? Que acho que assim, certo é certo. Mas é um assunto que a gente tem... Mas assim, aí pensando nessa questão tão polêmica, dessa convenção, que é de 2025, como eu disse, ela inseriu a adaptada. E aí, agora, em julho, os sindicatos se uniram para fazer um comunicado em conjunto, para esclarecer essa cláusula. Porque deu muita divergência. Como que paga? Mas vai pagar por cada prova, por cada aluno? Como que vai funcionar isso? E aí ela veio esclarecendo o seguinte, que o pagamento, vai ensejar o pagamento, tanto da substitutiva, quanto da adaptada, quanto da orientação do trabalho, se o professor for
for solicitado ao professor dentro do horário de trabalho e ele executar fora do horário de trabalho. Por isso que eu acho que entra dentro da hora atividade, porque tudo que ele vai executar fora do horário de trabalho, ele já está ganhando pela hora atividade. Talvez seja até uma saída, vamos reajustar aqui a hora atividade, tá tudo pensando nessa nova sistemática. Porque senão fica muito contraditória a própria convenção coletiva, porque nós temos cláusulas da própria hora extra, nós temos a questão, por exemplo, da janela. Então tá, já que eu não posso solicitar esse professor e eu estou pagando a janela, então dentro da janela ele vai elaborar essas provas e está tudo certo. Pode ser. Mas normalmente, aliás, em todas as escolas particulares que eu trabalhei, não tínhamos janela, justamente para não pagar. Né? Não, então eu nunca tive janela, né? Por exemplo. Não, mas escola... é que a janela é assim. Na escola pública não se paga a janela. Mas tem a previsão. Ou não? Tem a previsão, mas não. O professor fica lá sem fazer nada, não se paga a janela. Você pode ter 3 janelas no dia e você não vai receber por isso. É que eu não sei na rede pública, mas na privada, você já é obrigatório que pague ao professor. Ah, com certeza. Aí cabe à escola, aí sim, cabe à escola entrar num acordo com o professor para dizer, olha, vamos fazer o seguinte, você não vai te pagar a janela, em contrapartida eu não vou te acionar, você vai dormir, vai fazer o que você quiser. Caso eu venha precisar de você, eu vou ter que pagar 100% dessa hora. Sim. Mas aí sim, é um acordo que essa cláusula, por exemplo, aqui de São Paulo, ela não traz essa previsão, ela não permite que haja um acordo entre escola e o professor para o não pagamento dessa hora. É muito complexo isso, né? Eu acho que eu estou numa escola, então, muito boa, porque com relação às provas substitutivas, a gente recebe essa prova. Exceto assim, chegamos no final do ano, é a última prova do trimestre, lá o nosso sistema é trimestral. Foi a última prova, você não vai ter tempo de fazer, o aluno também não vai ter tempo de fazer. Então, aí não se cobra. Você nem corrigiu a prova, aplica-se a mesma prova para o aluno. Então, aí você não precisa fazer substitutiva. Eu já passei por isso, de fazer substitutiva e recebi. É que assim, veja se é a sua opinião também, Vitor. A substitutiva, você pagar, eu acho que é ok, porque é um segundo trabalho. E o aluno pagou por isso, então, na verdade, você está fazendo repasse, e você também vai cobrar dessa família por esse trabalho. Então, é justo que seja rateado isso com quem vai aplicar, com quem elaborou, ok. Eu ainda empaco na substitutiva, na adaptada. A menos que eu tenha que refazer, porque o aluno faltou tal qual a substitutiva curricular normal. Porque o que eu penso, no meu planejamento pedagógico, eu já tenho que entregar, eu já sei quais a quantidade de provas que eu tenho que elaborar. Então, eu já estou me organizando para aquilo, né? Certo. E aí, das famílias do público-alvo da educação especial, a escola não pode cobrar nada. Por exemplo, vou te cobrar aqui, já que eu tenho que pagar, vou te cobrar. Então, onde que a escola privada, na verdade, ela tem que acertar essa questão? Na planilha de custo. Então, é a planilha de custo que a escola tem que falar, eu tenho aqui mais ou menos, hoje eu tenho tantos alunos, eu já sei que eu vou ter que pagar tanto para o professor, então já vou aqui fazendo o meu reajuste. O que acontece muitas vezes? As escolas elas têm uma disputa muito grande de concorrência. Então, quanto menos ela poder reajustar, para ela, segundo ela, é melhor. Vai ser sempre melhor. E aí é onde eu digo que há uma desorganização da gestão das escolas privadas, que cria-se uma concorrência boba, porque eu acho que cada um vai para onde se sentir melhor, né? Que quando você busca os princípios éticos, morais de uma instituição, é onde você quer que seu filho vá. Por isso que eu não acredito que esse negócio da concorrência, porque se for... aí entra aquela questão, você busca preço ou você busca valor? Valores. Sim, valores. Né? O preço. Porque é aí que você tem que ver o que você quer, porque se você for ceder a isso, aí você vai ser engolido e você, na verdade, não está exercendo aquilo que você... os teus princípios éticos demanda. Sim. É verdade. Eu acredito, Lindalva, só voltando nesse assunto de se paga ou não paga, hoje, o que eu percebo? O número de pessoas, de alunos identificados com autismo, com TDAH, assim, está altíssimo. E vai vir mais. Isso, eu acredito que tem que ter um elo. Família, escola, professor.
né? Então, quando eu falo escola, coordenação, professor e aluno ali, família. Por quê? Porque a família ela precisa acompanhar junto o andamento do aluno. Dentro da escola, o aluno tem regras que precisa seguir. E não é porque ele tem um autismo ou qualquer outra deficiência que ele pode fazer tudo o que ele quer. E em muitos lugares é o que acontece. Ah, ele tem um... não posso falar não. Ele Deixa não ele pode bater na saber cara do professor. Então, assim, aí que acontece? Aí o aluno sai em um horário de explicação, o aluno não presta atenção na hora que o professor está explicando. E esse aluno, depois, ele vem com laudo falando que ele é autista. E ele precisa de uma prova adaptada. Será que realmente ele precisa da prova adaptada? Ou ele precisa ter uma disciplina? Estou falando desses alunos, né, que eu acredito que o Cláudio tem. Não estou falando de um caso mais específico. Típico. Porque quando o caso é muito típico, eu acredito que talvez as provas que a gente faz para uma pessoa normal, né, não sei se eu posso usar esse termo, um especialista adaptaria essa prova, que de repente nem seria nossa, porque se é um caso muito grave, a gente não tem essa formação. Mas vocês, Sim, como professores, não ficariam, por exemplo, chateados? Assim, eu estou deixando de ganhar porque outra pessoa está elaborando essas provas? Ou seria, eu estou tirando peso, então, já... Que bom que a escola colocou uma outra pessoa para elaborar essas provas. Eu não estou ganhando, mas também eu não tenho essa responsabilidade. Peso, assim, o fato de fazer uma prova adaptada não é uma prova mais fácil, como o Cláudio bem disse, né? Então, como que seria essa prova? Acredito que... Eu acho que as diretrizes Sim. do outro profissional têm que vir para a gente. Sim. Mas quem tem que elaborar a prova adaptada somos nós, professores. Mas com Porque uma formação, né? Mas com uma informação. Porque é a gente que conhece o aluno. Então, e muitas vezes você nem fez a prova adaptada, mas na hora da correção, você sabe que aquele seu aluno está ali com alguma dificuldade que todo mundo já percebeu, por exemplo, que a família talvez não aceite e que a gente ali na correção percebe, olha, esse aluno aqui precisa, olha, ele conseguiu chegar, olha como ele evoluiu. Isso é só o professor porque que sabe. Eu, Lindalva, acredito, eu falei sempre muito isso pro meu filho, que não tem aparentemente nenhuma deficiência, mas o que eu sempre... O meu legado foi assim, filho, não me importa a sua nota, importa se você aprendeu. Na hora da avaliação, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu acho que eu tenho dislexia, porque eu sou auditiva. Leio, consigo ler, obviamente, senão também não teria passado, né? Mas eu sou muito auditiva, então isso não é um orgulho para mim dizer, tá? Eu passei no 9º semestre da faculdade, eu nunca estudei para a faculdade, eu nunca estudei para a prova da OAB, nunca fui de estudar como tem que estudar, porque basta que eu escute. Então, todas as minhas provas, tudo que eu fui fazer, eu escutava meus professores falando, como se eu estivesse voltando para a sala de aula e tal. Então, eu falo muito isso para o meu filho, olha, que talvez vá onde você disse, eu entendo, eu conheço o meu aluno, porque não é a nota, aquela avaliação que vai definir se ele aprendeu ou não. Sim. E que eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é o que falta realmente. As pessoas se apegam muito. Toma aqui a avaliação. Às vezes o aluno ele não é preparado para fazer avaliação, mas ele tem mais conhecimento do que quem tira 10, por exemplo. Inclusive, isso acontece também não com um aluno que tem uma particularidade dessa. Eu pego vários alunos... Não, eu tô falando em geral. Eu pego vários alunos que vieram de outras séries e são nota 10. Então, assim, é muito comum eu, quando pego alunos de 8º ano, de 9º ano, que antes de mim, não existe nenhum problema aqui entre ser homem ou mulher, mas que pegaram professoras de língua portuguesa. E aí chega o professor de língua portuguesa. Eu sou grande, eu tenho um vozeirão, eu assusto, eu sei tudo isso. Então, eu tenho vários alunos, quando recebem a minha prova corrigida, choram. Não porque eu seja um professor carrasco, porque estavam acostumados com aquela nota e também a outra professora com todas as suas qualidades. E aí eu tenho que sentar com o aluno, isso mesmo aconteceu esse ano, tenho que sentar com o aluno e explicar, não é esta prova que te define. Exato. Né? E você vai perceber que daqui para frente, quando você se acostumar com o meu jeito, você vai perceber que você vai melhorar. E realmente os alunos melhoram muito. Quero voltar num outro assunto, que o Vitor estava falando da família e tudo mais, e você falou também dos valores. O que a gente tem hoje nas escolas, tanto na pública quanto na privada, é essa perda de valores das famílias em si, no geral. Então, a escola serve para passar conhecimento.
E nós temos que ensinar muitas coisas. A gente tem que Isso é ensinar, muito obrigado, com Educação, licença. E essa parte toda, quando você já tem isso, você já ganha muito. Então eu digo, Que é o muitas social, vezes, né? em reuniões de pais, eu chego para os pais e se são bons alunos, eu falo, olha, pais, parabéns, vocês estão acertando, porque o seu filho é uma boa pessoa. Para ser um bom profissional, é um pulinho. Ajuste. Então isso é muito interessante. Por conta da perda desses valores, os pais exigem da escola, ou alguns pais exigem da escola, que a gente faça o trabalho deles. Exatamente. O que a gente sofreu na época da pandemia, com videoaula, de pais entrando na aula e querendo direcionar a minha aula, era um negócio absurdo. E isto chama o quê? Educação. Isto chama valor. Se você não gostou da forma como eu estou conduzindo o meu trabalho, você tem como reclamar de outra forma, não invadir o meu trabalho. Exatamente. Eu não estou invadindo o Tira a seu. autoridade, né? Não é? Eu fui obrigado a entrar na sua casa. Não e, foi uma e escolha o pior, minha, professor, o que eu percebo, que você falou também num ponto bem importante, dos pais quererem mudar toda a forma de você ensinar, todo o seu conteúdo que você já está programado para ensinar, mas tem um detalhe, principalmente na escola privada. Os pais não querem tomar nota, não querem conhecer o projeto político-pedagógico das instituições. Seja, muito menos a pública, né? Acho que é uma raridade um pai falar assim, eu quero ver. E é um dever. Quando você falou sobre a participação da família, não é faculdade da família. A gente rescinde contrato, pelo menos na instituição privada, de famílias que não dão o amparo que o aluno precisa. Por vezes, seja tanto isso no geral, tá? Seja no aluno especial, no aluno deficiente, que não pode mais falar né, especial, quanto o não deficiente, a família não tem paciência para ajudar e auxiliar nas atividades de casa, eles fazem pelo aluno. Sim, sim. Que é um erro, que é onde a gente estava falando, perdeu-se isso. Eles não querem que o aluno aprenda, eles querem que passe de ano. Né, para não ser estatística, talvez. E aí você pega a deficiência de muitos alunos que não estão nem alfabetizados, como a gente vê em escola privada, inclusive. Na escola privada eu tive uma particularidade, agora, meses atrás, que foi assim, os pais vieram à reunião. Como meu filho está com essa nota baixa? Então, olha, pai, seu filho fez assim, fui falando tudo. Ele recebeu todas as provas? Recebeu. Ah, mas nós não vimos. Eu falei, pais, mas o quanto vocês estão acompanhando o seu filho? Ah, não, a gente viaja muito, a gente não acompanhou. Então aí eles querem exigir. Como? A gente paga a escola e ele está com essa nota? Sim. Aqui é uma escola séria. Está pagando por quê, né? Está sendo um é? depósito. Né? Então, a escola é um depósito. Então eu paguei, ele tem que ter nota? Não, não é assim. Então tive essa Aí você faz aquela pergunta situação. clássica, mas escuta, você quer que seu filho aprenda, passa de ano, tenha um futuro, né? Lá na frente isso vai ter um reflexo para a vida dele. E na escola pública, por exemplo, não é minha aluna, mas a gente já teve que indicar agora uma aluna de 6º ano para o conselho tutelar, porque ninguém da família quer a menina. Meu Deus. Então ela vai para um abrigo. Os pais não querem? Não querem. Tem as demandas, estão separados, aquelas coisas todas, mas a criança vai ser. Meu Então, Deus. o direcionamento de uma escola particular é um e da escola estadual, da escola pública, né? Eu estou no estado, é outro. Mas é muito triste. Você vê. Então, aí, como que eu consigo essa criança, mesmo não ter nenhuma particularidade, nenhuma deficiência, se é que a gente pode chamar assim, como que eu conduzo essa criança? Se essa criança não está em casa. Então, cai nos valores da família, o quanto a família está junto, essa situação toda. Ao mesmo tempo, a gente tem crianças, principalmente na escola pública, que você fala, olha, sua roupa não está adequada, olha, o seu jeito não está assim. E aí, quando o responsável chega à escola, fala, ligue o celular, grave o professor, minha filha virá do jeito que ela quer. E aí vai discutindo com a escola como se eu estivesse tolhendo a filha dela ou dele de fazer alguma coisa absurda. Não, eu só estou falando, aqui é uma escola. Não é adequado isso. Existem locais adequados para isso e para aquilo. Agora, você entra num ponto que era o meu próximo assunto. Olha lá. Celular. Contra ou a favor celular em sala de aula? Eu sou contra,
mas tem determinadas aulas que é necessário usar o celular, mas assim, com uma grande supervisão. Não, eu estou falando de usar o celular, o professor tá lá se matando. Imagina um Não. professor com esse porte, com essa voz, que tem tudo pra gente sair dali enriquecido, o aluno tá lá. Não, sou contra esse tipo de... Mas tem aulas que eu preciso usar o Não, celular. ok, entendeu? pedagogicamente, Isso, ok. mas Ó, vou acabou a parte pedagógica, todo É. mundo, vamos lá aguardar. É que eu dei sorte de trabalhar no colégio que já era proibido o celular dentro da sala de aula, então eu não tive esse problema. Agora o Cláudio Isso. tem outra Professor, experiência. Então, você tem dois viés, né? Tenho O dois viés. público e E o o privado. privado. É uma luta em glória. Então, assim, a gente perde o tempo inteiro. Vocês imaginam na escola pública que eu tenho 40 alunos em sala de aula, eu não consigo enxergar todos ao mesmo tempo com o celular. Tem até um vídeo correndo na internet que um professor acho que de faculdade, ele apaga a luz da sala. Ele está aplicando uma prova, ele apaga a luz da sala, vários com o celular aceso, ligado no colo. Sim. Mas tudo bem. Mas é uma luta que a gente perde o tempo inteiro. Então, Tanto no público quanto no... tanto no público quanto no privado. Lembrando, só um adendo, que no estado de São Paulo, a rede pública tem uma legislação que proíbe o uso de celular. Isso. Mas aí eu vou dizer o outro lado também, que a própria legislação, então o próprio Estado vai contra a legislação. Porque o Estado, então na escola pública, no ano de 2024, tudo é tecnológico. Tudo é plataforma. Os alunos estão escrevendo cada vez menos. Nós não usamos livros. Então, assim, nós, professores, somos obrigados a usar uma aula que já vem pronta, que é pela plataforma. Os alunos vão fazer redação pela plataforma. Os alunos fazem prova pela plataforma. Então, por que eu vou brigar com o celular dentro de sala de aula? Se onde ele tem que acessar todos esses Mas mecanismos... é do próprio celular dele? Do próprio... Não Então, tem nós aqueles Chromebook? Não, nós temos os tablets Ah. e tudo mais. Mas, como eu te disse, a escola que eu trabalho tem um problema sério de Wi-Fi, então esses tablets não funcionam e tudo mais. Então, muitos alunos chegam e falam assim, professor, posso usar o celular? Pode. Então... Assim, você Tem não ali- vê, para você não há um prejuízo pedagógico. Não, há totalmente um prejuízo. Eu sou totalmente contra. Porque Mas a gente entra também em outra situação que é assim, principalmente na escola particular. Vamos proibir? O pai chega e fala, não, meu filho precisa ficar com o celular porque ele tem que me avisar. E muitas vezes, assim, o aluno está passando mal. Chega para mim e fala, professor, não, eu já vou descer porque eu já falei para o meu pai. Não, não é você. Você tem que descer antes, é um problema. avisar a escola é que entra em contato. É. Ô, Né? Lindalva, eu acho que essa pergunta ela é muito importante. Minha posição hoje, eu sou a favor a proibir, por quê? Porque os pais, se acontece qualquer coisa que o aluno não aprende, o aluno que fica o tempo inteiro no celular, quem não ensinou foi o professor. Então, assim, deveria ter uma conscientização. Qual que é o melhor dos mundos? Olha, se você ficar o tempo inteiro no celular, você não vai aprender e a sua nota vai ser baixa. Então, assim, o melhor dos mundos seria o quê? Eles poderem usar o celular, mas despertando a consciência deles, porque na vida, né, no ensino médio é uma situação, mas na vida não vai ter sempre alguém proibindo. Você vai ser responsável pela atitude que você tomar. E se a gente não começar a educar esses jovens com essa posição, quanto antes, olha, se eu fizer isso, se eu pedir para ir 10 vezes ao banheiro sem eu ter vontade, eu vou perder a aula do professor. E quem vai se prejudicar na prova sou eu. Então eu preciso realmente ter essa consciência. Hoje o que acontece? A gente está com dificuldade de desenvolver essa conscientização nas crianças, nos jovens e nos pais. Por exemplo, na faculdade você entra, mas também assim, se você for mal na prova, nenhum pai vai bater na porta da faculdade e falar, olha, você não ensinou meu filho. Exatamente. Diferentemente do ensino médio ou do ensino fundamental. Então eu acredito que o melhor dos mundos seria a conscientização, mas a gente precisa muito da ajuda dos pais. Eu acho que tem duas questões, né, com essa questão do uso do celular. Primeiro, nós temos que combater bullying e cyberbullying. E o celular, ele é uma arma para isso, Com dentro certeza. de sala de Sim. aula. Os alunos se comunicam e falam... Meu filho mesmo falou assim, mãe, quando eu quero me encontrar com meus amigos, tem 18 anos, estou indo no banheiro. Vai no banheiro. Nisso, não tem inspetor suficiente, seja na pública ou na privada, porque eu vejo dos dois lados. Um entra no banheiro, a menina entrou no banheiro, já sabe, estão vigiando uma determinada menina, sabe que ela entrou no banheiro, eles vão lá com o celular e aí começa o problema. A segunda questão é, no caso das escolas privadas, a maioria tem medo de enfrentar a família e perder aluno, porque visa justamente o número, a quantidade de aluno e não o lucro, né? E não coloca em prática o seu regimento. E a pergunta que mais eu escuto é, doutora, mas não tem que ter lei para isso? Eu falei, tem, o seu regimento interno, as suas leis.
As leis, tanto a Constituição quanto a própria LDB, ela te deu autonomia para você criar suas leis. Então, a escola privada, diferente das escolas públicas, pode criar suas próprias normas pedagógicas, disciplinares e tal, desde, obviamente, que não afronte a Constituição, aquela coisa do direito, de IVA e tal. Celular em sala de aula, primeiro que os pais tinham que ter uma conscientização. Meu filho não está indo para a escola para fazer amigos, e ter lazer. Ele está indo lá para... Eu gostava do formato internato. Vai se internar para estudar. É tempo integral. Né? Por exemplo. Hoje o aluno, não, coitado, meu filho, eu não quero que ele faça reforço, porque ele já está tão cansado. Aí vai o celular. Aí tem um problema. Não é nem tirar nota, é não aprender. Não aprender, eu sempre falo, a nota para mim, mãe. É consequência. Eu, mãe. É consequência. É que o pai se espelha igual na nota. a partida de futebol. Nossa, o meu time jogou super bem, mas não fez gol, mas ele tá ótimo. Mas sabe o que acontece? O outro ganhou por acaso, mas ele não está bem. Então, para mim, o professor ele se desgasta. Depois ele vai ter um segundo trabalho de se desgastar para fazer plantão de dúvida, plantão de reforço escolar, para o aluno aprender, recuperação, e a família em cima falando, a escola não presta, o professor não presta e tal. Então, e também, por outro lado, tanto na pública quanto na privada, falta gestão. Falta que a alta gestão institua suas políticas internas e deixe claro, aqui na minha escola não é utilizado. E ponto, acabou. Mas falta isso, falta professor também em sala de aula ter autonomia, porque às vezes a escola, a direção retira do professor essa autonomia. Uhum. E, repito, não precisa ter política interna para o professor colocar suas regras em sala de aula. Minha sala, minhas regras. Isso está na própria LDB, quais são os direitos dos professores. São os combinados, né? A gente entra na sala de aula, faz os combinados. Exato. O que não pode é pegar ninguém de surpresa. Então, chegou o ano letivo, o professor fala, olha, a escola não proíbe nada, mas eu proíbo. Dentro da minha sala não joga lixo, não bagunça a carteira, quem sair vai arrumar, deixar sua carteirinha arrumada, vai recolher seu lixinho. Vou falar para minha mãe, pode falar, mas a minha sala é assim que funciona. É educação, eu sei que é difícil na prática, porque vem pais e esfrega o dedo na tua cara. Tem uma ideia hoje na sociedade de que a criança, o adolescente não pode se frustrar. E ele tem que ter frustrações. A vida vai trazer uma série de frustrações. Então, precisa ter isso. Eu acho que eu consigo, com os alunos, vou ali num combinado, meu amigo, guarda aí, né? Traz para mim tudo. Nessa escola... você é um professor que eu não te conheço na prática, mas só pela tua fala eu percebo que você é um professor missionário, que não existe mais. Que ideia. Hoje, eu estou falando muito sincero, porque eu vejo no dia a dia. Olha, do tanto que eu tenho de escola privada, o que eu tô lembrando da minha irmã, que é professora do estado, foi professora, hoje ela é aposentada, que ela ainda age como se fosse professora, falando para mulher, você não tá dando aula, não. A gente tá conversando, tem que falar alto demais, né? Aí a gente tem que baixar o tom. Não, nem isso, as explicações, a forma dela falar. Então, o que eu percebo tem muito mercenário e pouco missionário. Uhum. Não só na categoria docente, pelo amor de Deus, gente, eu não tô falando generalizando. Todas as profissões. Eu tô falando no geral, em termos de família, tudo, e no geral. As pessoas não têm mais valores, não têm mais princípios, as pessoas não têm mais paciência, as pessoas não querem mais aquilo. Veja que triste. Quando você vê lá um diálogo entre dois funcionários, eu estava no Nordeste, né, que meu irmão faleceu, eu estive lá e tal, e aí eu estava fazendo a minha unha para vir para São Paulo, e uma moça conversando, falando assim, eu tô de saco cheio dessa empresa, que saco, não aguento mais trabalhar, não sei o quê. E eu falo, caramba, e se ela não tivesse essa empresa para trabalhar, ia sobreviver do quê? Então, o que falta para as pessoas é agradecimento, é dizer, graças a Deus que eu tenho um emprego. Se eu não estou feliz nessa empresa, eu acho que o problema está em mim, talvez. Né? De ficar onde eu não quero, ou de estar numa profissão da qual eu não me identifico. Né? Não sei se vocês têm essa visão no cotidiano de vocês. De você tanto na gestão pública quanto na privada, de você ver isso dos seus pares. Não, vejo bastante. A gente reclama bastante, sempre a gente vai reclamar muito, né? Qualquer funcionário reclama do seu patrão e tudo mais. Mas valorizar o seu trabalho é divino. Uhum. Né? Então você precisa realmente do trabalho e é com ele que você cresce. Quando você faz aquilo que você gosta, então realmente não vai parecer trabalho. Né? Na escola pública,
tudo muda de figura. Então, vai parecer uma situação política e tudo mais, e longe disso, mas assim, ao longo de tantos anos na escola pública, eu estou na escola pública há 20 anos, nós só perdemos direitos. Então, os governos se sucederam e foram tirando os direitos do professorado e colocando situações para a gente trabalhar que são impossíveis. Então, hoje, por exemplo, como eu estava dizendo, que tudo é plataforma, nós estamos trabalhando que tudo eu tenho que colocar em um programa que vai ser medido como se eu tivesse metas a cumprir, e eu trabalho com gente. Trabalhar com gente não dá para ter meta. Eu já trabalhei lá nos idos dos anos 90, numa escola que a gente tinha qualidade total. Não sei se o povo lembra o que era isso. Mas como que eu tenho qualidade total trabalhando com gente? Eu não estou fazendo um microfone que todos vão sair iguais. São indivíduos, todos vão sair diferentes. A gente parte desse princípio. Então, acho complicado, mas valorizar o seu trabalho é primordial do que você está fazendo. Você vive por conta dele. E, professor Cláudio, eu sempre tenho essa curiosidade de que bom que você está tanto no público quanto na privada para fazer essa pergunta. Existe uma diferença muito gritante do perfil do aluno e do pai de ambas? O que você sente? Resistência, interesse? A gente falou até um pouco, né, sobre esse problema da família, que uns querem demais, outros não estão nem aí. Mas no contexto geral, qual que é a tua visão, assim? Quando você sai da pública e vai para a privada, você fala, opa, parece que está mudando de planeta, ou é tudo igual? Não, eu não sinto isso. Já senti isso, hoje não sinto mais. E é a minha opinião. Penso assim, o sistema é diferente. Então, eu acho que na escola particular, na privada, a gente tem mais assessoria da gestão, você tem já o combinado, o pai sabe como aquilo vai andar e tudo mais. Na escola pública, parece-me que fica muito claro dentro de todas as propagandas que ali você coloca o seu filho e esquece. Então, aquilo que a gente fala, entre muitas aspas, que parece um depósito de crianças, né? Então, assim, a gente tem situações do pai passar lá às 8 da noite, o filho dele saiu às 6. E por que passou às 8 da noite? Não foi nenhum caso especial, não, é porque eu tive que comprar tal coisa. Então, já está na escola, ok. E todo o sistema que eu penso que não ajuda o aluno na escola pública. Haja vista que os rendimentos, os índices de rendimento da escola de São Paulo, dos alunos de São Paulo, são baixíssimos. Né? Mais uma vez, depois desse uso das plataformas, vai parecer campanha política e professor que está falando mal do Estado, de forma nenhuma. Mas é registro. Então, depois dessas plataformas que esses alunos não escrevem mais, os índices todos caíram. Então, nós estamos fazendo bem para eles? E um rendimento, por exemplo, lição de casa. Eu imagino que a família do público, da escola pública, talvez não tenha todo esse amparato, essa participação. Ou será que tem mais do que a privada? Porque hoje, se a gente pensar, todo mundo trabalha. Na verdade, nós, mães, os pais, terceirizam a educação dos filhos, porque não somos nós que, na verdade, educam os nossos filhos. É a avó, é babá, é o tio, é alguém que faz né, que está ali. É a escola, muitas vezes. Ou então ela se transfere para, né, para alguns, acha que a escola tem essa função. Você percebe, assim, quando chega... Deixa eu corrigir aqui, como é que está isso? Na escola privada, isso é muito mais organizado, o sistema, né, didático adotado, então já prevê a lição de casa e tudo mais. Mas muitos pais utilizam essa lição de casa como: por que meu filho não tem lição de casa? Porque a lição de casa também é um momento que o filho fica quieto e ela não tem o que fazer, entendeu? Então, se não tem lição de casa, o filho vai ter outra demanda. E aí, como que eu vou lidar com essa demanda? Se tem lição de casa, meu filho não tem lição de casa, ele tem que ter. Peraí. No sistema da escola pública, não tem. Lição de casa? Não tem. Ele até tem, mas ele não precisa fazer. É que eu vou entrar numa discussão muito séria, mas é assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu dei uma aula, fiz o registro dessa aula. O aluno recebe 2 testes desta aula que eu fiz, deste conteúdo que eu passei. Ele vai responder esses 2 testes com 4 alternativas cada um.
Se ele clicou na A e está errado, o teste fala tente novamente, até ele acertar. Então eu não estou ensinando. Então isso não é avaliação também. Não é avaliação e não é lição de forma nenhuma. Isso é estatística. Então parece que, assim, você acha que esse aluno, eu dou aula para 9º ano, que tem 14 anos, acha que ele vai ler sabendo que se ele só ficar clicando, ele vai chegar à resposta correta? Então é esse o sistema. Então não vamos lá nos estender nisso, porque vai ser outra coisa. Mas só para entender como que é o sistema de cada lugar. Você entendeu? percebe... Eu nunca dei aula em escola de estado, mas eu estudei em escola de estado até na época, 8ª série, né? Na nossa época. Na nossa época, até a 8ª série. E o que eu percebo? Ambos os lados, a ausência dos pais faz toda a diferença. Porque se você tem os pais, né? Minha mãe era uma pessoa que estava em todas as reuniões. Assim como no colégio particular, o aluno que dá problema é aquele aluno que o pai não vai na reunião. Com certeza. O aluno que eu não tenho problema, o pai está em toda a reunião. Então, assim, isso, claro que tem toda a regra tem exceções, mas assim, isso acontece em 90%. Então, os pais acabam, nem estou falando que os pais são errados, mas assim, por motivo de trabalho, por motivo de não chegar, mas acaba ficando há um abandono esse vazio. intelectual. Né? Então, você não tem esse contato. Outro ponto que o Claudio falou, eu acredito que a partir do momento que você não tem a reprovação e que você não tem a avaliação, é cômodo, porque assim, se eu não vou ser reprovado, se eu não vou ter nada, então por que eu vou me esforçar? Sim. Eu vou passar de qualquer jeito. Não, mas é que o sistema público hoje ele foi reprogramado para isso. Para ser estatístico. Então, nós não queremos mais estar no topo do analfabetismo, né? Como índice maior de acontece? No 9º ano, na terceira série ali do ensino médio, o aluno acaba saindo, muitas vezes não sabe português, não sabe ler uma... A gente acaba vendo esse reflexo no mercado de trabalho. Quando a gente vai fazer contratação, né? Tanto aqui, a doutora também já fez, o nível de pessoas que às vezes vem chegando aqui, que sim, que são coisas básicas, são cálculos básicos, você aprende no fundamental, é uma redação simples que você aprende... E você tem uma série de problemas ali. Por quê? Porque essa educação continuada não está funcionando. E além disso, eu acho que essa situação, depois de internet, de smartphone e tudo mais, não se tem o interesse no trabalho. Eu acho que é uma juventude muito assim, eu vou ter que trabalhar, mas tem que trabalhar todo dia. Mas, Cláudio, você entrou num ponto que a gente já vai encerrar, mas assim, você entrou num ponto que a gente estava falando isso no Sebrae ontem, inclusive, que a nova geração equipara mais ou menos daqui uns 5 anos, a inteligência artificial vai tomar conta de tudo. Com certeza. Então, não vai ter mais essas profissões, as pessoas não têm mais paciência de ficar numa empresa durante 8 horas por dia, durante um ano na mesma empresa. Então, muitas funções vão desaparecer e outras vão surgir, mas de forma muito superficial. As pessoas não vão ter mais esse compromisso como se tinha. Eu preciso manter o meu emprego, porque não vai ter mais essa questão. Porque a vida ficou superficial. Sim, né? A vida virou vida virtual, de internet. Mas é isso. Gente, eu adorei o papo. E eu vou te convidar desde já para que você venha qualquer dia desse aí, quando tiver mais uma polêmica e mais alguém, para a gente debater aqui os 3 ou os 2, enfim, sobre essas questões. Acho que a educação é um tema que a gente não esgota nunca. Aqui a gente falou um pouquinho dos direitos, né, que falta, ou daqueles que, por outro lado, a gente entende que não é devido, mas que tudo se complementa e tem uma razão. E que bom que a gente possa debater e discutir isso de forma saudável. Então, eu quero mais uma vez te agradecer. Muito obrigado. E quero que você deixe, por gentileza, com a tua experiência, um recadinho aqui para a nossa audiência sobre essa questão uma conscientização para a família, porque a gente trata de crianças e nós precisamos de adultos responsáveis para o futuro, né? Sim. Então, por favor. Olá, gente, mais uma vez. Então, pensando primeiramente em alunos de escola pública e escola privada, são alunos. Eu tenho excelentes alunos nos 2 âmbitos e tenho também alunos que não querem nada nos 2 âmbitos. Como o Vitor falou, a família faz toda a diferença. Então, da mesma forma que eu, professor, dentro tanto da escola privada quanto da escola pública, preciso acolher o seu filho, acolha o seu filho. Converse com ele, traga os valores da família, porque isso, quando ele é uma boa pessoa, o bom aluno, o bom profissional, é só um passo, é um ajuste. Obrigado. Vitor. Como eu já falei aqui anteriormente, a presença da família dentro da escola é muito importante. Talvez você que é pai, você não consiga ir numa reunião, mas você tem assim o ano todo para você entrar em contato com a coordenação, entrar em contato com o professor,
conversar com seu filho qual a dificuldade que ele está tendo nas disciplinas, porque se você consegue ter esse bate-papo com seu filho ou com o colégio, gente, vocês não têm ideia como que o aluno também se sente ouvido. A gente tem casos, né? Já peguei vários casos de aluno que assim, meus pais não me dão atenção, meu pai e minha mãe não gostam de mim, ele só quer o trabalho dele, ele só quer o dinheiro, ele só quer, enfim, N coisas, né? Então, e a gente sabe que não é isso, a gente sabe que nós, né, quando você tem uma empresa, quando você trabalha, é muito difícil você associar isso. Mas Sim. em algum momento da sua vida, do seu dia, dê atenção pro seu filho e procure saber o que ele tá fazendo fora da sua casa. É muito importante, não terceirize esse BO pro colégio, porque a gente não tem condições de avaliar e nem temos esse direito de avaliar Há um limite, né? tudo, tem um limite. A gente Sim. precisa trabalhar juntos, né? Nem lá, nem cá, mas juntos. É Com isso, certeza. gente. Olha, mais uma vez, obrigada a vocês. Boa Obrigado. tarde, uma sexta-feira aí maravilhosa. E é isso, gente. A gente fica por aqui, mais uma vez gravando direto do estúdio Turnit Brasil, Produções. E a gente se encontra no próximo bate-papo ou debate ou o que eu falei naquela hora? Polêmica. Polêmicas. Então, estamos aí. Tchau para vocês. Muito obrigada.